consigo incluir na minha vida o meu próximo como se nós fôssemos uma só pessoa. Isto, querido, é virtude do Espírito Santo de Deus. Se está difícil para os nossos dias de hoje sermos uma igreja assim, se está difícil que haja uma igreja assim, que a gente consiga ser uma igreja assim, queridos, não é impossível. É só o Espírito Santo estar no meio, é claro, com a nossa aprovação, com o nosso querer. Para isso nós temos que querer, temos que buscar, temos que perseverar nessa busca e o Espírito Santo virá. E Deus vai cumprir no meio de nós o seu intento de fazer do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, um só corpo, né? O versículo 33 diz: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Com que intento o Espírito Santo reuniu aquela igreja ali? Aquela igreja, queridos, não estava reunida, cheia do Espírito Santo, para jogar conversa fora, para passar o seu tempo com coisas vãs. Aquela igreja foi reunida como um só corpo para que Jesus habitasse, não somente habitasse, mas através daquela igreja, Jesus continuasse pondo em prática o seu ministério que ele havia começado. Jesus começou sozinho, ocupando um corpo humano. E depois Jesus se transformou em espírito e veio habitar agora como espírito através dos seres humanos. Deu para entender? Dá para entender, né, queridos? É muito fácil entender, porque não é de hoje que nós vemos ouvindo essas palavras. Agora Jesus, ele não só quis, mas conseguiu aquilo que ele já vinha querendo há muito tempo: habitar na terra em espírito através dos seres humanos. E para que Jesus reuniu aquele povo ali? Não era só para eles ficarem juntos como uma comunidade, como um clube, como um clube de amigos, não. Eles estavam ali reunidos num só corpo, para que o Espírito Santo colocasse em prática a continuidade do evangelho que Jesus começou, o evangelho do reino, o evangelho da salvação. E por isso, enquanto aquela igreja estava reunida, unida daquele jeito, os apóstolos tinham total autonomia, tinham total liberdade, condição dada pelo Espírito Santo de continuar anunciando acerca de Jesus. Que agora Jesus já não estava em corpo físico, já não estava fisicamente no meio deles, mas eles falavam com autoridade, com veemência, com convicção acerca de Jesus. E assim eles continuam falando até hoje, porque tudo que eles falaram naquele tempo ficou registrado na palavra. E é da palavra, assim como os apóstolos usavam o exemplo de Jesus, o que Jesus falou, né? Aquilo que Jesus veio trazer para a face da terra. Jesus primeiro começou falando, depois os apóstolos continuaram falando, e agora somos nós que estamos falando. O quê? Acerca de Jesus e do seu plano de salvação. E o que nós estamos fazendo hoje em dia, querido? Dando continuidade no mesmo ministério trazido por Jesus, continuado pelos apóstolos, e agora é a nossa vez. Mas o que é que Deus não quer? Deus não quer que isto seja feito de maneira material. Tem que ser feito de maneira espiritual, cheia de prodígios, sinais e maravilhas. Tem que ser assim. E é para isto que Deus está nos chamando, nos arrebanhando, para sermos esta igreja unida, onde os apóstolos, que agora não são aqueles do passado, agora somos nós, os discípulos de Jesus,
possam fazer da mesma maneira que os apóstolos fizeram, com convicção, com veemência, de maneira poderosa, porque é o próprio Espírito Santo que vai fazer isto através de nós, que nós possamos fazer de maneira que venha mover espiritualmente a face dessa terra. Que coisa maravilhosa, né, queridos? Vamos continuar. Vamos ler os versículos 34 e 35, que diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Era tão grande aquele amor, queridos, era tão grande aquele sentimento de união, aquele sentimento de comunhão, que eles se desapegaram de tudo. Eles deixaram de ser natural para ser sobrenaturais. E agora eles se desapegaram da matéria. E tudo aquilo que eles tinham, eles procuraram utilizar para prover aquela obra. Se chegasse algum irmão necessitado, olha, Deus salvou o irmão e ele é pobre, necessitado, nós precisamos ajudar. Não tinha problema, irmãos. Eles estavam tão entregues àquela situação, estavam tão, digamos assim, amantes daquela situação, que eles se entregaram de corpo e alma. E tudo o que eles tinham colocaram em benefício daquilo. Aqui diz que não foi pouca coisa que eles dedicaram, que eles doaram. Eles deram, era tão grande aquele amor, era tão grande aquela entrega, que eles davam tudo que eles tinham, a ponto de vender a casa, vender as propriedades, não importava o que fosse, para doar para aquela obra, para ajudar aquela obra. E o que era aquela obra? Aquela obra era uma igreja. Aquela obra era feita de pessoas. E eles entregaram o corpo, a alma e a vida em prol daquilo. Movidos pelo quê? Movidos pelo Espírito Santo de Deus. Não tinha pobre mais. Porque se alguém chegasse ali necessitado, um provia a necessidade do outro. E veja com que responsabilidade eles iam vender e dizer, olha, chegavam com os apóstolos e dizer, olha, eu tinha uma casa, eu vendi por tanto e está aqui. Vou dar tudo para a obra de Deus, para ajudar os irmãos, para ajudar aquele que necessita, para que nós possamos ir adiante, levando o evangelho de Cristo. E detalhe, queridos, não era que os apóstolos que estavam na frente chegassem e dissessem, olha gente, agora nós precisamos construir uma igreja, nós precisamos fazer tal obra e nós queremos uma oferta voluntária, tanto por fulano, aqui não diz assim. Aqui a Bíblia diz que eles, de livre e espontânea vontade, da sua própria atitude, vendo com certeza a necessidade, porque aquilo começou muito rápido, de repente eles estavam reunidos naquele lugar, que eles já vinham se reunindo com Jesus, já era o costume deles se reunir naquele cenáculo, e eles não esperavam que fosse a promessa do derramamento do Espírito Santo foi feita por Jesus, através deles. A única certeza que eles tinham foi que Jesus disse que não ia demorar, mas Jesus não disse nem o dia nem a hora. Eles não esperavam que a coisa fosse tão de repente e tão grande. De repente, os apóstolos se viram diante de uma coisa rápida, gigantesca, onde necessitava de recursos para colocar aquilo de pé, para organizar aquela igreja que de repente foi 3.000 almas, foi 4.000 almas, e a coisa cresceu e foi muito rápido.
E eles precisavam financiar aquilo de alguma maneira. Ajudar os irmãos, porque foi o Espírito Santo que foi salvando, e não, ele não escolheu para trazer, ele trouxe rico, ele trouxe pobre, ele trouxe necessitado, ele trouxe de tudo quanto foi tipo de gente, e aquilo tinha que ser mantido, aquilo tinha que ser beneficiado, né? Porque não havia recursos, então os benefícios tinham que vir de todo e qualquer lugar. E aqueles homens se abraçaram tanto com aquela obra, amaram tanto, que eles não fizeram, não havia dificuldade. Não fizeram questão de nada. Eles venderam do que tinha. Por que venderam as propriedades e traziam? Porque de repente tomou uma proporção que ficou gigantesco e eles começaram a vender as casas, aquilo que rendia mais dinheiro, digamos assim, né? Porque eles viam que necessitava de digamos assim, esqueci a palavra agora, necessitava de uma verba muito grande para manter aquilo. E eles foram vendendo e trazendo, porque imaginou, hoje era só umas 100 pessoas dentro do cenáculo, de repente já foi aos 1000, milhares daqui, milhares dali. O negócio se agigantou imediatamente, então era necessário que houvesse uma verba muito grande para manter aquilo. E eles não mediram consequência, não mediram dificuldade. Cada um foi vendendo o que tinha e trazendo, contanto que todo mundo ficasse bem e que eles tivessem condição de atender todo aquele povo que o Espírito Santo vinha trazendo. E conseguiram, né, queridos? Porque aqui diz que no meio deles não havia necessitado. Eles conseguiram suprir a necessidade de todo mundo, ou seja, deram da própria vida, da roupa do corpo, digamos assim, para suprir a obra de Deus tão grande. Era o amor que o Espírito Santo de Deus havia colocado entre eles. É a mesma coisa, queridos. Deus não só pretende fazer, como Ele vai fazer nos nossos dias. Ou você pensa que a obra de Deus é isto que nós estamos vendo agora? Igrejas, somente igrejas, ministérios e mais ministérios. Foi Deus quem promoveu tudo isto, foi. Estes ministérios todos, a sua grande maioria, foi levantado por Deus. Muitos são levantados com a ideia do próprio homem, mas tem muitos que são levantados por Deus. Mas mesmo assim, os levantados pelo próprio homem, é a intenção de Deus encher do seu Espírito Santo. Basta que todo mundo se volte para Deus. Ah, irmã, porque tem muito ministério que não foi Deus que levantou, queridos. Se este ministério que não foi Deus que levantou, se voltar para Deus com todo o seu coração, a fim de obedecer a Deus, obedecendo os seus mandamentos, praticando os seus mandamentos, fazendo a vontade de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo também. Deus vai chamar muita gente, não só das igrejas, mas do pecado, da prostituição, do tráfico, do vício. Deus vai chamar, o Espírito Santo vai alcançar muita gente e vai trazer muita gente para ser transformado, para ser preparado para subir para a sua glória no arrebatamento. É para isto que Deus está promovendo este último avivamento. É para isso que Ele está chamando a mim e a você, para nós vamos fazer parte deste grande avivamento, trabalhando diretamente, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer esta grande obra dos últimos dias na face desta terra. Vamos ler o versículo 36 e 37, que diz assim: Então José, congominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quem era Barnabé? Ele não fazia parte dos 12 apóstolos, mas era discípulo, né? Aqui diz: Então José, congominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação.
Ele não fazia parte dos 12 apóstolos, mas já havia sido arrebanhado por Jesus. Já havia sido trazido pelo Espírito Santo e já passou a fazer parte daquilo fortemente. Que Barnabé também foi, vendeu a sua casa, trouxe o dinheiro e depositou ali nos pés dos apóstolos que estavam ali liderando toda aquela... Era eles que estavam na frente, era eles que estavam coordenando. Era eles que estavam tomando de conta, liderando toda aquela agitação, todo aquele acontecimento, todo aquele ajuntamento de pessoas tão grande, né? E o que foi que eles fizeram? Pegaram do dinheiro do Barnabé, com certeza, e deram assistência naquela obra. Aqui, esta atitude do Barnabé é um exemplo do quanto aquilo foi tomando conta do povo, aquilo requeria digamos assim, esqueci a palavra, queridos, um recurso muito grande. E eles não negaram, queridos. Era tão grande o amor daquele povo por Deus, por Jesus, que quando o ministério de Jesus passou para eles, eles não negaram as suas forças. Eles não deixaram de lado dizendo, Senhor, olha, não damos conta. Senhor, não temos dinheiro, não temos recurso de forma nenhuma, nós não vamos poder fazer esta obra para ti. Não, queridos. Quando esta obra passou de Jesus para os apóstolos, eles não mediram consequências. Eles não mediram esforços, eles foram e fizeram de tudo o que podiam, mas eles deram conta daquele compromisso. Eles deram conta e levaram adiante. Eles não só receberam do Espírito Santo, como eles conseguiram tomar conta de todo o efeito que aquilo trouxe naquela época. Os apóstolos de Jesus eram 12, mas discípulos, queridos, eram muitos. Eram muitos os discípulos, que ali reunidos com os 12 apóstolos, estavam mais de 100 pessoas. E eles se reuniram e deram conta daquele grande acontecimento, eles se responsabilizaram e conseguiram, com todos os seus esforços, fazer aquela obra para Deus. E agora, queridos, é a nossa vez. Deus está nos chamando. Talvez você esteja vendo este vídeo simples, realmente é muito simples. Eu sou uma das pessoas que o Senhor vem provando ao longo de 25 anos. Nos últimos 10 anos da minha vida, o Senhor veio me provando de maneira profunda, queridos. Muito profunda. E agora o Senhor está me usando para fazer a minha parte, porque não sou apenas eu. Tem gente que já está muito adiantado levando o Evangelho de Cristo por estes últimos dias, o Evangelho de santidade, o Evangelho de pureza, a sã doutrina da palavra de Deus. Tem gente que já está adiantado, não só levando o Evangelho de Cristo como o poder de Deus sobrenatural através da sua vida, fazendo prodígio e maravilha. Não pense, queridos, que apenas eu, se você está ouvindo só eu falando agora, não pense. Já tem gente adiantada há muito tempo que já está correndo na face desta terra levando este evangelho. O evangelho do reino, o evangelho de poder. Fazendo esta obra para Deus. Servindo digamos assim, de canal. Servindo de vaso para que o Espírito Santo faça esta obra através dele. E hoje o Senhor está chamando, convocando a mim e a você. Você está ouvindo este vídeo, você está ouvindo esta palavra, você já ouviu de outros meios, você já ouviu de outras fontes, pois acredite, tudo o que está acontecendo nos nossos dias, isto que está acontecendo no cenário político, nada mais é
do que a preparação do Espírito Santo de Deus para trazer sobre a terra este grande avivamento espiritual. Se você ainda não ouviu falar, investigue através da internet, procure pesquisar e você vai ver que este assunto não é de agora. Não sou eu que estou trazendo, eu só estou dando continuidade, fazendo a minha parte, a parte que o Senhor manda que eu faça. Esta é a minha porção, que o Espírito Santo de Deus manda que eu faça, né? Talvez eu seja só uma borboletinha, um beija-florzinho, levando a sua aguinha no bico para jogar, né, na floresta para apagar o fogo. Não sei se alguém já ouviu essa fábula, mas eu estou fazendo apenas a minha parte. Agora, se o Senhor está lhe convocando, se levante, se abrace com Deus, busque o Espírito Santo na sua vida, que o Senhor quer lhe preparar para você fazer a sua parte. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador. Entre na presença de Deus e diga: Jesus, eu te aceito. Eu estou sentindo o teu chamado, seja você crente ou não. Talvez você não conheça nada acerca do Evangelho de Cristo, mas se você está sentindo isto, o simples fato de você estar vendo esse vídeo, você já deve saber que você está sendo chamado. Corra para Deus, se posicione, se apresente para o Espírito Santo lhe preparar, porque você está sendo convocado para levar este grande avivamento sobre a face da terra. De que maneira? Sendo apenas um vaso, sendo apenas um instrumento o qual o Espírito Santo vai usar para promover este evangelho através de você. Queridos, esta é a palavra que nós temos para esta noite. Este é o ensinamento que o Espírito Santo quer nos dar e que seja de grande proveito nas nossas vidas. Que uma vez alcançado por esta palavra, o Espírito Santo venha trabalhar profundamente na vida daquele que está sendo alcançado por este vídeo, ouvindo desta palavra. E para que você tome posição, se apresente para Deus, se apresente para Jesus, para o Espírito Santo, e assim o Espírito Santo possa lhe preparar para imediatamente lhe colocar, né, dentro deste exército, nas fileiras deste exército, para você começar a guerrear. Nós estamos em guerra, queridos. Vocês estão vendo no cenário político? Você acha que é apenas política? Não, é uma guerra. É uma guerra contra o bem, do bem e do mal. Contra as hostes do mal. Isto é preparado por Deus, providenciado por Deus, provido por Deus. Disto que está acontecendo no cenário político, você já está vendo um grande levantamento espiritual, as pessoas entendendo que se trata de um grande combate. E o Senhor está chamando mais e mais pessoas para fazer parte deste grande acontecimento. Se apresente, se prepare, porque Deus quer lhe usar profundamente nestes dias tão maravilhosos em que o Senhor vai promover o grande avivamento sobre a face dessa terra. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra, e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas participantes, convidados por Deus, recrutados por Deus para esta grande obra. Aleluia, glória a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Jesus querido, amado e santo, Jesus santo, muito obrigada por esta ocasião que nós estivemos na tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos ensina que modelo de igreja tu vais trazer para os nossos dias atuais. Parece impossível? É impossível. Mas tu tens o poder de assim fazer com que as nossas igrejas se preparem de maneira tal, a ponto de ter condições de promover nos nossos dias este grande avivamento, assim como os apóstolos do passado conseguiram fazer na sua época, promover na sua época, organizar e colocar diante. Quando chegou a vez deles, eles conseguiram com grande esmero, com grande esforço, com grande amor.
eles conseguiram receber, querido, do teu evangelho, do teu Espírito, ó Senhor Jesus. Eles colocaram em prática na sua época e passaram adiante, agora chegou até nós. E que nós tenhamos esta condição de receber, esta incumbência de receber este mandado e colocar em prática nos nossos dias. E se for possível, passar adiante até que a igreja seja arrebatada. Glória a Deus e aleluia, glórias, glórias ao nome do Senhor Jesus, querido e amado. Muito obrigada por esta porção, que entre na nossa mente, no nosso coração e nos chame, e nos transforme, nos prepare para este grande dia. Espírito Santo de Deus, muito obrigada pelo esclarecimento da tua palavra. Espírito Santo, estamos aqui para ser chamados, convocados. Nós queremos nos apresentar para que assim nós sejamos preparados para este grande combate, para fazermos parte deste exército espiritual e celestial que vai promover este grande avivamento na face desta terra, sendo Espírito Santo o teu canal, sendo o teu vaso que tu vais usar para tu fazer esta obra através de nós. Espírito Santo, muito obrigada, nós agradecemos, nós pedimos, Espírito Santo, pela tua bênção, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida espiritual e material. Vem nos dar força, vem nos dar vitória, vem vencer o inimigo das nossas almas em todas as nossas lutas, em todas as nossas lidas cotidianas, seja material ou espiritual. Nos guarda de todo o mal, nos supre de toda a nossa necessidade. E Espírito Santo, e nos ajude a continuar de pé na tua presença. Se nós tiver alguém de nós, algum que esteja em fraqueza, fortalece. Algum que precise de socorro, socorre. Algum que necessite de qualquer bênção em qualquer âmbito da sua vida, que tenha fé para te pedir, seja alcançado pela tua mão. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em o nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Queridos e amados, você encontrando um vídeo deste, se você encontrou a primeira parte, procure a segunda. Se encontrou a segunda, procure a primeira. Como o nosso material não é bom, queridos, este vídeo fica dividindo, fica em duas partes. Vá procurando, vá vendo, vá orando por nós, vá fazendo parte desta luta, vá fazendo parte deste ministério, desta igreja, vá orando, vá buscando para que o Senhor nos dê condição, porque nós fomos apanhados de surpresa. O Senhor nos mandou abrir este canal, começar a pregar através do YouTube, e assim nós fizemos. Não podemos esperar muito, porque o Senhor está com pressa. O Senhor está com muita pressa de fazer isto na face desta terra. Queridos, nos ajude com as suas orações. Se você vê este vídeo, vá passando adiante. E muito obrigada por cada um que vai dar atenção a estes vídeos, que você seja alcançado por Jesus, seja chamado e arrebanhado para este grande exército que vai levar o Evangelho de Cristo sobre a face dessa terra. Em nome de Jesus, muito obrigados, queridos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.